Ver que você é herdeiro da família de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que descobrir isto. Você é herdeiro da família mais importante de todos os planetas. De todos os planetas, inclusive do planeta Terra. Você é herdeiro da família de Deus. Isso é bom, né, irmão Arlon? Arlon, vem cá. Vem cá, deixa eu te entrevistar aqui. Senhor Jesus, não é bom ser membro desta família de Deus? Amém, é a melhor coisa. Vale a pena. O que o senhor fala para esse povo? Não larga isso não, vamos juntos. Com lutas ou sem lutas, o caminho é esse, né, pastor? O caminho é este. Não adianta a gente tentar cortar a volta. Atalhos. Mas procurar atalho às vezes nós estamos procurando mais problemas. Mais problemas. Então é levantar a cabeça e enfrentar as lutas que nós chegaremos lá. É tão bom ser parte desse povo, não é? Amém. É bom demais chegar aqui e ver a face de cada um. Né? É uma maravilha, isso é bom demais. Cumprimentar, ver, abraçar. Sorriso, né? Bom demais. Dê um sorriso pro seu irmão. Amém. Dá um sorriso para sua irmã. Um sorriso. É tão bom, gente. Nós somos família. Nós somos família. Sorriso, dá um sorriso para mim. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos lá agora. Chuva de bênção, chuva de bênção. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. É Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15. Logo após a leitura, o conjunto filho pródigo. Vem, filho pródigo. É um lindo hino. Eu lembro quando eu era garoto, eu ouvia esse hino cantado na igreja. O altar enchia de gente chorando ao ouvir este hino que nós vamos ouvir agora. Bem ungido. Mas antes vamos ler aqui a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti. Ele está denunciando os crentes da era de Pérgamo. E o que refletiu lá, o que aconteceu lá, refletiu nesta era nossa também. Todos os bens e todos os males. O que é que o senhor tem contra ela? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Deus nunca esqueceu dos males de Balaão. Não. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ai de quem faz isso, irmãos. Ai de quem faz isso como Balaão fez. Para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. E ele prossegue no 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu agrado, eu aborreço. Vamos ouvir este hino assentados e logo vamos discorrer sobre isso. Vem, filho pródigo. Se você é um pródigo que anda prodigando, volte para Jesus, volte para a palavra, enquanto é tempo. Olha, só um pouquinho, desculpa, irmã. Eu estou esquecendo de lembrar vocês da nossa festa aqui, nosso encontro. Vai ser dia 18, parece, 19, 20 de maio, nosso encontro da região centro-oeste do Brasil, encontro de pastores de igreja, os cantores. Eu quero ver vocês preparando esses hinos maravilhosos. Vai ser uma festa muito maravilhosa aqui no tabernáculo, viu? Aqui no Pedregal. Vamos preparando o ambiente. As irmãs, vocês precisam de ver. Semana passada já começaram a fazer os bolos ali na cozinha. As cozinheiras, elas trabalham com uma alma, com o coração. Deus abençoe essas cozinheiras, amém?
Elas vão fazendo, vão colocando nos freezers, para que na hora estar tudo pronto. Vai ser uma festa muito gloriosa, aqui no Tabernáculo da Fé. 18, 19 e 20 de maio, sexta, sábado e domingo. Maravilhoso. E lembrando que a semana que vem é em Goiânia, o Encontro Nacional de Pastores. Vamos trabalhando já para isto, as peças. No sábado vai ter o trabalho da mocidade, à tarde. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Vamos orando, pedindo a Deus as bênçãos para isso. Desculpe, irmãos, cante, desculpe. Amém, Deus abençoe. Na mensagem à era de Pérgamo, vamos discorrer um pouquinho sobre esta doutrina de Balaão, que Deus tanto odiou na Bíblia Sagrada. Balaão conviveu, era contemporâneo de Moisés, porém o problema dele era querer ser mais do que Moisés, que era o profeta ordenado por Deus para salvar Israel das garras do Egito, de Faraó. Balaão deixou ser assaltado, perigo é este.
coisa vai tudo bem até que você deixa ser assaltado por um espírito mau e ali começa seu fim. O que Balaão fez, o que o próprio Lúcifer, lá em Ezequiel capítulo 28, verso 13, fez. Que Deus nos livre disto. No parágrafo a partir, eu vou ler do 143 a seguir, na mensagem A Era de Pérgamo, essa tradução de Goiânia. Se você lança fora a palavra de Deus e o movimento do Espírito como um meio de adoração, então você tem de dar ao povo outra forma de adoração como substituto. E a substituição se soletra balaanismo. Substituição se soletra balaanismo, dando ao povo outro meio, outra forma de adoração, diferente daquela que Deus deu. Foi o que Constantino fez no concílio de Nicéia, no ano 325, depois de Cristo, apresentando uma forma chamada Trindade, dividindo Deus em três pessoas e dando ao povo balaanismo, quer dizer mistura, substituição. Se vamos buscar compreender o que é a doutrina de Balaão na igreja do Novo Testamento, melhor faríamos voltando e vendo o que ela era na igreja do Velho Testamento e aplicá-lo a essa terceira era e depois trazê-la até essa última era qual estamos vivendo, Laodiceia. A história se encontra em Números capítulo 22 até o capítulo 25, a história de Balaão. Pois bem, sabemos que Israel era o povo escolhido de Deus. Você sabe disso, não sabe? Amém? Eles eram os pentecostais de seus dias. Eles tinham se refugiado sob o sangue. Eles tinham todos sido batizados no Mar Vermelho, cruzado ele. Eles saíram das águas cantando no Espírito, dançando sob a energia do Espírito Santo, enquanto Miriam, a profetisa, tocava tamborim. Bem, depois de um certo tempo de jornada, estes filhos de Israel chegaram a Moabe. Você se recorda quem era Moabe? Ele era um filho de Ló, com uma de suas filhas, e Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão. Assim sendo, Israel e Moabe eram meio parentes, fisicamente falando. Eu quero que note bem isto. Os moabitas conheciam a verdade, quer vivesse por ela ou não, conheciam, mas não obedeciam, como Israel, que veio de Isaque, obedecia. Assim Israel chegou às fronteiras das terras de Moabe, e eles tinham que passar por ali para entrar na Canaã, tinha que passar dentro das terras de Moabe. E ao chegar às fronteiras das terras de Moabe, enviou mensageiros ao rei de Moabe, dizendo: olha, deixa-nos passar, permita-nos passar pela sua terra. Se nosso povo ou nossos animais comerem alguma coisa, nós pagaremos prontamente. Porém o rei Balaque, o rei dos Moabitas, ficou muito hesitado. Aquela cabeça do grupo nicolaíta, Balaque, não é? Não estava disposta a permitir à igreja do Deus vivo, que era Israel, passar com seus sinais e maravilhas e várias manifestações do Espírito Santo em sua terra, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era muito arriscado para eles deixar os filhos de Deus passar no meio deles. Era arriscado eles perder gente. Não é isto que o povo, as denominações têm medo hoje?
Não ouça o programa Fé para Vencer, não. É falso profeta. Eles falam isso por medo de perder gente, porque isto tem uma unção poderosa. Programa Fé para Vencer tem uma unção poderosa. Se ouvir e tiver uma semente eleita, a pessoa vem mesmo. Porém Moabe, o rei dos Moabitas, disse: olha, é muito arriscado deixar esse povo passar no meio do nosso povo. Podemos perder gente. Oh, que perca boa seria para quem fosse, hein? Assim, ele poderia perder alguns de sua multidão. Por isso Balaque recusou deixar a Israel passar ali em sua terra. De fato, tão grande era seu temor deles. Balaque, rei dos Moabitas, tinha medo, tinha temor, tinha medo da aproximação do povo de Israel, porque eles conheciam, sabia da notícia, por onde eles passavam, o que aconteciam. A marca ficavam, aonde passa um eleito, as marcas ficam. Marcas não do mundo, mas as marcas do Evangelho. Não é assim, irmão Luiz Siqueira? Passa Luiz Siqueira, onde passa Luiz Siqueira, as marcas do evangelismo ficam. Ele falou do batismo, da unicidade, falou que Deus nos enviou um profeta. E o Balaque, que não gosta das verdades ser desnudada, tem pavor de ouvi-las. Você sabe que o diabo tem pavor de ser desnudado? Ele gosta de ficar camuflado com suas mentiras, mas quando você marcha para desnudá-lo, para desmascará-lo, ele fica irado, ele torna seu inimigo. Balaque tinha temor, tinha medo dos israelitas, mas não era do povo em si, eles tinham medo do Deus de Israel. O Deus de Israel tinha prometido ir com eles naquela jornada. Leia comigo, por favor, aqui em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 4, verso 10 ao 13. Balaque conhecia isto. Você pensa que o diabo não conhece as promessas que Deus tem ao seu favor? O diabo conhece, por isso que ele não gosta que você fica mexendo com essas coisas. Quando ele vê você mexendo em Bíblia, mexendo na palavra de Deus, ele faz tudo para te desanimar, porque isso aqui lhe faz recordar de promessas firmes que Deus tem enviado a nós. Abra sua Bíblia em Êxodo 4, verso 10 e ao 13. Balaque sabia que Deus havia prometido em estar naquela jornada com o povo de Israel. E se Deus prometeu uma coisa para você, meu irmão, passará os céus e a terra, mas aquela promessa não falha. Moisés estava sendo comissionado para esta missão, aqui em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua, apresentando suas fraquezas, suas debilidades, não é? E disse-lhe o Senhor: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Aí vem o verso 12, a palavra de promessa. Vai, pois, agora, Moisés, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Por isso que crer num profeta é crer em Deus.
Um profeta nunca fala abobrinha, coisas de si mesmo. Tudo que ele fala é o que Deus lhe mandou falar. Vai, Moisés, eu te ensinarei o que deve falar, o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Mas a promessa era essa: eu irei contigo, Moisés. Eu falarei através da sua boca. Eu te usarei, Moisés. Eu estarei contigo. E isto era muito forte para o rei dos Moabitas. Ele saber que estava deparando com um povo que era a menina dos olhos de Deus. Veja, então Balaque começou as suas manifestações, não permitindo o povo passar com seus sinais e maravilhas e várias manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhantes, com a glória de Deus. Balaque tinha pavor de ver aquele povo de Israel com as faces brilhando pela glória de Deus que Moisés transfigurava no povo, e o povo refletia. Irmãos, deixa a glória de Deus que William Branham produziu reproduzir em nós. A glória de Deus que Moisés produziu, reproduziu no povo de Israel. Onde eles passavam, o povo via que era um povo diferente. Suas faces brilhavam pela glória de Deus. Faces de seguidores, de discípulo, de profeta, brilha. Oh, gente, isso é privilégio de discípulo, de profeta. Isso traz pavor para as denominações, traz pavor para os moabitas do século 21. Era muito arriscado para ele deixar o povo passar. Assim ele poderia perder alguns de sua multidão. Por isso Balaque recusou deixar Israel passar na sua terra. De fato, tão grande era o seu temor deles, que ele recorreu a um profeta mercenário chamado Balaão, e o pediu-lhe para interceder entre ele e Deus, e que pedisse ao Altíssimo para amaldiçoar a Israel e deixar o povo de Deus impotente. Balaque fez isto, contratou o profeta mercenário chamado Balaão para deixar o povo de Deus impotente. Tudo que o diabo quer de você, meus meninos, jovens, crianças, pais, maridos, mulheres, crentes, é nos deixar uma igreja impotente. Porque ele estava onde estamos um dia. Leia lá em Ezequiel capítulo 28, verso 13. Ele era um anjo de luz que andava entre pedras afogueadas. Mas por causa de sua vaidade, ele perdeu o seu posto. E no lugar que ele perdeu, Deus colocou você. Você, Deus colocou a sua igreja. E desde então ele desenvolveu um ódio contra esta igreja, contra os seguidores desse Deus, começando por Israel lá atrás. Para quê? Deixá-los impotentes, porque um povo impotente, o diabo faz dele cavalo de batalha. Tudo ele te oferece aquela mulher bonita, para você cair com ela, e aí você fica com a consciência manchada, você perde a autoridade, e perdendo a autoridade você fica impotente diante do diabo. Ele te ginga para onde ele quer te gingar. Ele quer que você conte uma mentira, que você dá um passo errado, que você mistura com droga, com cachaça, com prostituição. Tudo isso ele está por trás para te deixar impotente. Porque ele sabe, um homem impotente não tem força.
Uma igreja impotente não tem força. Por que que o mundo entrou nas denominações? Porque elas se tornaram impotentes. No ano 325, ela prostituiu com os reis da terra, aceitando dogmas, torcendo a palavra. E desde então, ela se tornou uma igreja impotente, quer dizer, sem poder. Sem poder. Você lembra? Escute, deixa eu abrir só um parentezinho. Você que entrou nesta noite aqui, com peso de consciência, com a impotência espiritual. Você lembra quando você estava bem com Deus? Suas orações tinham mais valor? Você falava e o diabo estremecia? Você lembra quando você estava bem com Deus? Você tinha mais disposição para servir a Deus? Servia com mais disposição, com mais amor, com mais integridade. Mas quando você pisou no sangue de Jesus, transgrediu a palavra dele, dali para cá você veio sentindo sua impotência tomando conta de você, ao ponto de você dizer: não faz, para mim não faz nenhum sentido ir na igreja, não faz nenhum sentido ler a Bíblia, para mim não faz nenhum sentido ler a mensagem, eu sou uma pessoa que não tem sentido nem de viver. Aí de repente o diabo te aproveita e faz você se matar, suicidar. Por quê? O baiano disse: vai buscar o dia onde você quebrou o pote, vai consertar onde você errou. O sangue ainda está no propiciatório, ainda tem jeito de reconciliação, para você se tornar potente novamente, suas orações se tornarem potente, forte. Por que que suas orações ficaram fracas? Você vê, você discorre a Bíblia e lê Israel, quando eles transgrediam, eles pecavam, as orações deles ficavam fracas, eles ficavam desmontados, eles ficavam impotentes, porque eles transgrediam, ao ponto de Deus ter que usar de graça para ajudá-los. Você quer ver só um flashzinho disto? Abra sua Bíblia em Ezequiel comigo. Deixa eu ver se eu acho. Ezequiel. Eles diziam que era alguma coisa. Diziam que era alguma coisa. Verso 13, é capítulo 33, verso 12 a seguir. Verso 12 a seguir, veja como Deus é bom. Leia, abra sua Bíblia, leia comigo, para você ver como que Deus amava Israel até em suas fraquezas. Gente, quando Deus põe o coração numa coisa, Ele não desiste fácil não. Não desiste fácil não. O coração dele é em você. Gente, seja mais agradecido. Seja mais agradecido. Abra sua Bíblia, Ezequiel 33, verso 12 a seguir. Ele dizendo para o povo, para o profeta Ezequiel falar para o povo de Israel: tu, pois, filho do homem era o profeta Ezequiel, dize aos filhos do teu povo, a Israel: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Viu? Sou justo, mas se prevaricar, você vai ficar como o Balaque, que iria deixar Israel impotente. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade. Viu?
Enquanto o Cordeiro estiver no trono de intercessão, tem jeito para mudança. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Verso 13: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratique ele morrerá. Veja, Deus é sério. Verso 14: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Oh, Deus é bom demais! Verso 16: de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia aos filhos do teu não é o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Não é o caminho do Senhor que não é reto, é o caminho dos transgressores é que não são retos. Verso 18: desviando-se ao justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Porém, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Então o reino do céu é adquirido pela força. Cabe a nós fazer alguma coisa. Você caiu e diz: estou caído, vou morrer mesmo. Não, ele disse: se o ímpio se consertar e se converter, tem remédio, tem jeito. Sim, tem jeito para você, para mim, para nós. Creia, creia, creia. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel. Mas o que queria Balaque? Balaque foi atrás de Balaão, pedindo que Balaão pedisse ao Altíssimo Deus para amaldiçoar a Israel. Agora, pense bem no assunto. Deus iria amaldiçoar alguém que ele amava? Ô Balaque, tu tá pirado, não tá? Tu tá pirado, Balaque, querendo que Deus amaldiçoe um povo que é chamado a menina dos olhos dele. E muitas vezes, irmãos, vamos escutar aqui, quando você deseja um mal para outro, você está fazendo o mesmo jeitinho de Balaque, querendo que Deus tire aquela pessoa do mapa. Faz isso não, ame. Por isso que Jesus disse: amem, amem, amem uns aos outros. O amor cobre multidão de pecados. Mas Balaque queria, porque Balaão era um profeta, ele tinha os meios mecânicos de chegar até Deus. Queria que Balaão pedisse ao Altíssimo para amaldiçoar a Israel e os deixar um povo de Deus impotente. Tudo que o diabo quer em mim e em você é ver você uma mulher impotente espiritualmente, um homem impotente espiritualmente. Ele quer roubar seus direitos legais através de companhias. Irmão, vamos tomar uma cachaçinha ali, o que tem? Ó, seu pastor não está vendo, seu diácono não está vendo, vamos lá tomar uma cachaçinha? Ó, e uma mulher bonita passou ali, ó, e ela murchou a orelha para você. Vai lá, sua esposa não está vendo? Tudo que o diabo quer é te influenciar
para deixar você impotente espiritualmente. Aí você fica aquele crente que só tem o nome de crente, mas não tem poder, não tem estímulo, sem azeite, sem o vinho, sem unção e sem estímulo. Uma pessoa apóstata é um salvo, porque Deus não salva hoje para te perder amanhã. Você continua um salvo, porém um salvo sem estímulo. Não presta uma vida desta, sem gozo, sem alegria. Vai cantar, a igreja cantando, pegando fogo, você lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Mas para xingar quem pisa no seu pé, você xinga na maior altura. Oh, trem ruim! Mas para louvar a Deus, não tem estímulo. Tem estímulo para as coisas erradas, mas para a coisa certa, você se tornou impotente. O diabo trabalha 24 horas por dia contra mim, contra você, contra a igreja do Deus vivo, para deixá-la impotente. Gente, acorde! Acorda, igreja! Se a igreja acordar, ela evitará de muitos males. Atrás de cada conversa tem uma proposta do diabo. De cada amizade, de cada negócio, se você não tiver cuidado, o diabo está por ali para inserir uma coisinha ruim dele. De namoro, meninos que namoram, jovens, atrás de cada namoro tem um capeta, um diabo ali para te fazer você ter um namoro errado, para tirar de você o poder, tirar você a potência. Um casal de namorado que vive vida imunda, não tem poder, não tem potência espiritual. Como que tem, irmão? Casal de namorado que anda de braço dado. Ô, benzinho. Aqui não tem ninguém vendo não, no escurinho aqui, benzinho. Senta aqui, ó, tá escurinho, não tem ninguém vendo. Outra coisa, ó. Fica impotente, sem poder. Diga para mim se Deus está ali nesse tipo de namoro. Deus não está nisto. E você se torna uma pessoa de poder, impotente. Razão pela qual eu tenho dito desse público, falei umas 1000 vezes e vou falar 1 trilhão de vezes. O maior problema da raça humana é espiritual, não é nem físico. Não é nem material. Você pode estar comendo arroz com bolacha, mas se você estiver bem com a potência do Espírito, você tem gozo, você tem alegria, você tem júbilo, você tem estímulo. Mas se você não tem, qualquer coisinha te atrapalha. Não vou na igreja não, está me doendo minha barriga, está me doendo minha perna. Qualquer coisinha já é motivo para você deixar de vir ao culto. E o diabo quer isso. E quanto menos você ouve, menos fé você tem. Porque está escrito em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não lembra quando você estava bem com Deus, você era um crente potente? Potente. Demônios estremeciam quando te via. Aonde está aquela força de Sansão? Dalila deixou impotente. Quantas Dalilas hoje? Dalila não é só mulher não. Dalila é negócio errado, é cachaça, é álcool, é drogas. Sansão se tornou tão impotente que não enxergava nada, cego, se tornou como um animal. Ter que tocar aquela moenda para moer lá para os filisteus. É assim. Ele não perdeu a salvação, ele foi salvo, mas se tornou um apóstata, sem estímulo, não tem gozo. Igreja, é noite de restauração, é noite de restaurar nosso estímulo. O azeite, o vinho vazou.
Vamos buscá-lo de volta nesta noite. Você tem que saber disso. Eu estou lendo o parágrafo 146 da mensagem à era de Pérgamo. Vou ler de novo essa frase. Balaque pedindo a Balaão, para ele pedir ao Altíssimo Deus para amaldiçoar a Israel e deixar o povo de Deus impotente. E Balaão, que era astucioso, inteligente, leia lá Números 25, promoveu aquela festa lá de Baal Perim, e desnudou as mulheres moabitas. Elas saíram rebolando com esse sapato de salto alto, por isso que isso é do diabo, e aquilo mexeu com o sentimento dos israelitas, e só num dia 16 mil homens de Israel morreu por envolver naquilo, ficaram impotentes e morreu, até que Deus teve que usar um Finéias, com a lança, e traspassou aquilo para tirar do mapa. Oh Deus, manda um Finéias novamente. O nosso Finéias é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o nosso Finéias. Balaão faminto, quando Balaque pediu ele para deixar Israel impotente, Balaão faminto de tomar parte em negócios políticos, tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em assim proceder pela proposta de Balaque. Porém, vendo que tinha de se aproximar de Deus e ter uma conferência com ele para conseguir a maldição contra o povo de Israel, pois ele não podia fazê-lo por si mesmo. Ele sabia que se ele pudesse, ele já tinha feito há muito tempo, que ele odiava, ele tinha inveja. Inveja, você sabe o que é inveja? Inveja não é cobiça, não. Inveja é ódio do que o outro tem. Cobiça é desejar o que o outro tem, mas inveja é ódio. O diabo tem ódio dessa vida eterna que você tem, desse gozo, desse regozijo que você tem. Ele não gosta. Por isso que ele propôs para tirar essa potência do povo de Deus. Ele foi perguntar a Deus, Balaão, que ele sabia que esse negócio espiritual, ele não estava na alçada dele, ainda bem que não estava. Se tivesse, já pensou? Já pensou se as coisas espirituais estivessem na mão do humano? Nós já tínhamos sido fulminados pelos nossos inimigos há muito tempo. Eles tinham nos fulminado. Mas o importante é que essas coisas estão na mão de Deus. Ninguém pode levantar o dedo contra você sem que Deus permita. Ninguém. Você anda na rua por aí, você cruza com marginais dos mais pesados, dos mais perigosos, e eles não podem fazer nada. Olha para você e diz: não, isso aqui não, isso aqui não. E vai passando, nem ele sabe por que não mexeu com você. É a coluna de fogo. Você é um protegido de Deus. Israel, quando eles estavam na palavra, eles eram protegidos por Deus. Você estando em Cristo, você é um protegido por Deus. Não desanime, filho. A luta está grande, mas está grande, isso é grande para quem está de pé. Quem está caído não tem luta. Quem tem luta é quem está de pé. Balaão foi perguntar a Deus se ele podia ter sua permissão para ir amaldiçoar o povo de Deus. Que petição louca, não é? Ora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje. Eles amaldiçoam a todos que não seguem seu caminho, que não concordam com a doutrina deles. Eles amaldiçoam. Ainda bem que, graças a Deus, nós não estamos nas mãos deles, nós estamos nas mãos de Deus.
Quando Balaão pediu permissão a Deus para ir, Deus o rejeitou. Ora, isto foi doido para Balaão. Porém Balaque insistiu, prometendo-lhe recompensa maiores ainda e honra. Assim Balaão voltou a Deus. Ora, uma resposta de Deus deveria ser suficiente, mas não para o egoísta Balaão. Senhor, deixa eu casar com a Chiquinha. Ontem mesmo, quem é que foi? Um negão falando, ele sepultou o tio da esposa dele, ao lado daquela menina que aquele moço matou na universidade aqui em Brasília, a sangue frio, só porque ela não quis namorar com ele. Ora, gente, cada um tem direito. Não quis namorar com ele, ele matou ela sufocada com aquela dose terrível daquele veneno. Assim era Balaão. Uma resposta de Deus deveria ser o suficiente para ele não ter que voltar a Deus e perguntar de novo. Para mim também deve ser suficiente. O não de Deus para mim deve ser suficiente. Não vale, não se envolva com aquilo, não mexa naquilo, saia daquela companhia. Mas nós muitas vezes imitamos Balaão. Ó Senhor, mas só uma vezinha, deixa Senhor, só uma vezinha, eu namorar com aquela moça do mundo, eu namorar com aquele rapaz do mundo. Gente, se a Bíblia diz que é maldição casar com moço do mundo, com moça do mundo, não precisa de Deus repetir isso muitas vezes não, uma só palavra já é tudo. É maldição. Leia a mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 12, 6. Quando Deus viu sua perversidade de Balaão, ele lhe disse para subir e ir. Rapidamente Deus disse que viu o coração dele, estava querendo fazer aquilo. Porque às vezes nós oramos por uma coisa, mas nós não queremos que Deus nos responda segundo a vontade dele. Nós queremos que ele nos responda segundo a nossa vontade. Senhor, estou gostando da Chiquinha, mas Senhor, mostra para mim qual é a sua vontade, contanto que seja a Chiquinha. Nós não aceitamos ele mostrar a vontade. Às vezes a vontade dele era a Toinha, né? Rapidamente Deus disse para Balaão: você quer ir? Então vai. Deus tem duas vontades, a perfeita e a permissiva. Mas ai de nós em caminhar na vontade permissiva de Deus, estaremos correndo risco de vida, como Balaão. Quando Deus disse para ele ir, rapidamente ele selou o jumento e foi embora. Ele teria imaginado que esta era simplesmente a vontade permissiva de Deus, e ele não seria capaz de amaldiçoá-lo se ele fosse 20 vezes e tentasse 20 vezes. Como Balaão é semelhante ao povo de hoje, eles creem em 3 deuses, batizam em 3 títulos ao invés de batizar em nome, e no entanto Deus envia o Espírito Santo sobre eles, como ele fez com Balaão. Mesmo espírito que Moisés tinha, Balaão também tinha. Leia Hebreus 6 para você ver, a mesma chuva, não estava chovendo agora há pouco, que caiu sobre o trigo, caiu sobre o joio também. Mas o final é que conta, cada um vai para o seu lugar. Senhor, eu não quero o Espírito Santo para me amaldiçoar, eu quero ele para me abençoar. Não quero o Espírito Santo para mim ser um maldito, eu quero ele para ser um bendito. Amém, irmãos? Então, completamente, e eis que são verdadeiramente perfeitos, balanistas. Veja a doutrina de Balaão, prossiga em qualquer caminho, fazem seu caminho, dizem eles, bem, Deus nos tem abençoado, porque Deus abençoa todos, a chuva cai sobre todos. Você sabia que no Calvário,
Quando Jesus derramou sangue no Calvário, ele, dali para cá, ele vê a terra toda coberta com sangue dele. Ele não enxerga pecado aqui. O dia que ele enxergar pecado, ele fulmina a terra, diz o profeta. Por isso que todos são abençoados. A bênção cai para um bandista, para candomblé, para tanta gente. Bênção, mas a bênção especial é só para filho. Deve estar certo, eu sei que ele os tem abençoado, os moabitas. Eu não nego isto. Eu não nego que as denominações são abençoadas. Quando são curados, não é o diabo que cura, não, é Deus que cura. Deus não desperdiça fé. Mas isso não quer dizer que Deus está comprometido com eles, como estava com Moisés. Uma coisa é dar presente, porque dons, a palavra dom quer dizer presente. A Bíblia diz que Deus deu dons a todos, Salmo 68, 18, Romanos 11, verso 28. Mas uma coisa é dar presente a todos, outra coisa é estar com. Há muita diferença. Mas a mesma rota organizadora de Balaão seguiu. É o desprezo à palavra de Deus. A rota de Balaão é essa: levar as pessoas a desprezar a palavra de Deus e valorizar a técnica do homem e o falso ensino. Assim Balaão desceu tempestuosamente até que o anjo enviado por Deus se pôs em seu caminho. Mas este profeta, bispo, cardeal, presidente, supervisor geral, estava tão cego, quando montado na mula ali, o anjo com a espada desembainhada diante dele, ele estava tão cego para as coisas espirituais, pelo pensamento de honra e glória e dinheiro, que ele não podia ver o anjo à sua frente com a espada desembainhada. Somente a jumenta, a Bíblia diz em Isaías 1, o boi conhece o possuidor, o jumento conhece a manjedoura. Os animais irracionais conhecem mais do sobrenatural do que o homem pecador. Os animais sabem mais de cisma, de terremoto, a hora que vai vir, do que os mesmos estudiosos de cisma. Veja, Balaão estava tão cego que não pôde ver aquele anjo com a espada desembainhada. Ali estava ele para bloquear o profeta louco. O anjo do Senhor veio para bloquear o profeta. A loucura de Balaão era a segunda chance dele. Ele podia, naquela segunda chance, dizer: Deus, me perdoe, nunca mais farei isso, vou voltar para minha casa, capinar lote, comer arroz com farinha, mas vou ficar longe das ofertas de Balaque, cortar a volta de Balaque. Mas ele fez assim? Leia lá Números, do 22 até o 25, para você ver se o Balaão fez assim. Mesmo a jumenta falando com ele, o anjo com a espada para matá-lo, ele ainda foi tentar Deus pela terceira vez. Oh Deus, quando a pessoa fica cega espiritualmente, é difícil voltar a enxergar, se torna incrédulo. Veja, e a jumenta, o pequeno jumento viu e desviou-se dele, do anjo, com a espada, até que finalmente espremeu o pé de Balaão contra a parede rochosa. O asno parou e não deu nem um passo para a frente. O que fez Balaão ao ver o asno, a jumenta dele parada e não andar para frente? Disse: está empacada, vai apanhar. Bateu, coitadinha daquela jumenta, deve ter apanhado igual o gato ladrão. Ele não podia, por isso Balaão desmontou e começou a bater no animal. E a jumenta então começou a falar com Balaão. Deus fez que aquela jumenta falasse
em sua língua, na língua de Balaão. Aquela jumenta não era híbrida, não era uma mula, era jumenta. Ela era uma semente original. Se fosse mula não falava. Deus não trata com híbrido. Ela disse ao profeta cego: não sou eu porventura tua jumenta, e não te tenho transportado fielmente? Balaão replicou: sim, tu és minha jumenta, e me tem transportado fielmente até agora. E se eu não posso fazer com que tu continues, vou então matar-te. Opa, o que é isso? Falando com uma jumenta. Isso é engraçado, não é? Eu pensei que eu via a jumenta falando e eu estava respondendo. Parece que era um sonho. Deus tem sempre falado em línguas. Ele falou no banquete de Belsazar, depois no Pentecostes. Ele está fazendo isto hoje novamente. Essas línguas estranhas não é falando de bênção, isso é maldição. Sempre foi. É uma advertência de julgamento prestes a vir. Então o anjo se tornou visível a Balaão, e ele disse a Balaão que, se não fora por causa da jumenta, ele agora estaria morto por haver tentado a Deus. Mas quando Balaão prometeu voltar atrás, ele foi enviado com a admoestação de falar somente o que Deus mandasse. Veja, Balaão tinha mecânica. Balaão olhava para os filhos hebreus com desprezo. Não olhe para um eleito de Deus com desprezo. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer no tocante à profecia. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo. Dura coisa é recalcitrar-se contra Deus. Assim Balaque disse a Balaão para descer lá para o vale e olhar a retaguarda de Israel, para ver se haveria alguma maneira de amaldiçoá-los. Vai lá na retaguarda deles, tem gente fraco no meio deles. Vamos ver se nós pega pelo menos eles pela retaguarda. O diabo faz isso comigo, com você. Ele está aqui na terra faz 6.000 anos. E ele conhece a nossa retaguarda, o nosso lado fraco, nossos lados fracos. E não pense você que ele vai te atingir de frente, ele vai te atingir na sua retaguarda. Cada um de nós temos nossa retaguarda, nossos pontos fracos, e é ali que você tem que vigiar, que é ali que o diabo vai chegar. Ombrana disse na mensagem: ele cuida de você, parágrafo 46, ele diz: todos nós seres humanos nascemos com predisposições, uns predispostos para o sexo sem controle, outros para o álcool, outros para o cigarro, outros até para roubar o alheio. Nascemos com esse embrião, mas você deve conhecer quem é você, quem é sua retaguarda, e vigiar. Se você vigiar, o diabo não vai te nocautear ali. Cada um de nós temos nossa retaguarda, o lado fraco, o ponto fraco. Veja, Balaque mandou Balaão vigiar a retaguarda deles para pegá-los. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham para baixo para que os pequenos grupos de qualquer coisa que encontram entre eles, para provocar um escândalo, eles anunciam em voz bem alta. Qualquer coisa que um crente verdadeiro comete de errado, eles têm o prazer de colocar no jornal da cidade e promover bem alto. Se os modernistas vivem em pecado, ninguém diz nada sobre o fato. Mas se algum dos eleitos cai em algum problema, e cada jornal anunciará dos 4 cantos do país. Sim, Israel tinha sua retaguarda carnal.
eles tinham seus lados que não eram dignos de elogio, mas a despeito de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que age através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles tinham a rocha ferida e a serpente de metal e os sinais de maravilha. Eles foram vindicados, não em si mesmo, mas em Deus. Nossa vindicação não é em nós mesmos, mas é em Deus. Não é em nossa habilidade, mas é na habilidade de Deus. Mas, mesmo assim, Israel era vigiado por Deus, porque Deus tinha um propósito do meio de Israel, ele trazer a sua semente, que era Jesus Cristo. Ele tem um propósito, do meio dessa massa de carne, chamado eu, chamado você, ele injetando sua semente, chamada semente eleita, está aí dentro, está crescendo, tomando forma a cada dia, e um dia desse vai governar todo o seu ser. Este embrião, esta semente eleita que está dentro de você. Dê água para ela. Dê água para essa semente eleita. Não ouça o que Balaque fala. Não ouça o que Balaão fala. Ouça somente o que o Espírito Santo fala. Filho pródigo, vem filho perdido. Pródigo, vem pródigo. Se você está aqui nesta noite e sentiu-se um puxão de Deus em seu coração e quer voltar para a palavra, entendeu que o diabo tem feito chantagem contigo, o diabo tem te levado, te manipulado e feito de você o que Balaão estava fazendo de Israel, deixando-os impotentes, e você quer essa potência de volta, você quer ser um crente potente novamente. Sabe o que Sansão fez? Orou. Sansão era esse tipo de gente que outrora era potente, mas deixou Dalila tomar a potência dele. Mas enquanto o Cordeiro está no trono de intercessão, tem jeito. Então Sansão grudou ali com aquela coluna e orou com a alma em desespero e disse: Deus, somente uma vez mais, vinde a minha potência, vinde as minhas forças. Quando menos esperou, ele começou a passar a mão na careca dele, que Dalila tinha raspado. Ele viu que o cabelo estava começando a crescer, aquele chumaço, ele sentiu o chumaço de cabelo crescendo novamente na cabeça dele. E o segredo da força dele estava no cabelo. E quando ele passou a mão na cabeça e viu aquele chumaço crescendo, ele disse: oh, Deus está me ouvindo. Menino, eu estou cego, me guia a coluna desse templo, porque agora as forças estão voltando a mim novamente. E passava a mão na cabeça e o chumaço de cabelo crescendo, a potência voltando, as forças voltando. E ele grudou naquela coluna e disse: agora morra eu e os filisteus. E deu uma chacoalhada ali, e o templo de Dagon caiu por terra, porque a potência voltou sobre ele novamente. Vem, filho pródigo. Filho pródigo, você é um pródigo da vida e perdeu a potência. Vem aqui à frente,
dizendo: eu estou voltando para a comunhão. Eu não posso ser um Sansão da vida. Eu não posso estar fora de Deus. Eu nasci para vencer. Eu nasci para governar. Sansão era um juiz, era um governante. No entanto, tinha perdido a potência. Ore para Jesus, suas forças serão renovadas. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que estava desviada desse caminho e quer voltar para a palavra. A igreja com os olhos fechados. Venha aqui agora, venha. Venha, você que está voltando para a comunhão. Ou você que deseja ser batizado em nome de Jesus Cristo. Venha aqui à frente agora, enquanto eles cantam com a alma. Vem, filho pródigo. Por tantos anos você prodigou, andou separado, mas agora você quer ter uma retomada de fé, uma retomada de fé, de potência em Deus. Venha cá, vem. Se tiver alguém assim, se tiver alguém que tem desejo de começar tudo outra vez, o segredo dos que triunfam é começar ao pé da cruz, é começar tudo de novo. Você deseja ser batizado, ingressar nesse exército de Deus, neste exército da salvação, agarrar a isto com a alma. Venha aqui agora, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. A igreja com os olhos fechados. Vem, filho pródigo. Deixa eu te dar um abraço aqui na frente. Deixa eu te dar um abraço aqui na frente. Você que está desviado desse caminho, separado desse caminho, vem. Aleluia. Vem, diga: eu quero tomar minha posição no corpo de Cristo, e de hoje em diante, morra quem morrer, quebre onde quebrar, eu agarrarei este evangelho e não soltarei mais. Vem aqui, vem, tem alguém assim? Aleluia, aleluia. Não deixa o diabo te segurar você no banco, não. Vem cá, tenha força, vença o diabo e vem aqui. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ser renovado. Tudo que o diabo quer é tirar sua potência, fazer de você um crente impotente, uma crente impotente, fraco, vulnerável. Tudo que o diabo quer é jogar você no mundo da vulnerabilidade, te derrotar, te destruir. Mas você é de Deus, nós somos de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos orar. Aleluia. Ore como se você estivesse morrendo. O profeta recomenda isso quando ele pregou a mensagem de Sansão. Somente uma vez mais, Senhor. Ele disse que Sansão orou como nunca tinha orado na vida. Orou como se ele estivesse morrendo. Ele gritou: somente uma vez mais, Senhor. Ore assim, e você verá o chumaço de cabelo
crescendo em você, o poder, a força, a potência. Cada um ore agora, cada um ore da sua maneira, cada crente. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos, meu Deus, mais uma vez, por falar conosco, ó Pai. Jesus. Nos animando, nos encorajando, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo, meu Deus, possa redobrar, meu Deus, as nossas forças. Deus. Que o Senhor redobra isto em nós, Pai. Deus. Nos dando forças, meu Deus, para que nós possamos vencer aquilo que está atrapalhando, ó Pai. Deus. Vencer os embaraços, meu Deus. Ó Pai, o Senhor conhece, meu Deus, os nossos pontos fracos, ó Pai. Por isso, ó Pai, que o Senhor redobre isto em nós, Pai, para que nós possamos estar fortes, ó Pai. Fechar as portas para o inimigo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor, meu Deus, nós não fazemos nada. Sem o Senhor, nós não somos nada, meu Deus. Nós sabemos disso, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, Senhor, a guardar isso que nós ouvimos nesta noite aqui, Senhor. Que isso possa ser um marco em nossas vidas, Pai. Que aquilo possa ser um exemplo para nós, meu Deus. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos olhar, meu Deus, em nós mesmos, e olhar em Ti, e olhar os exemplos que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos andar nesta caminhada. Nós queremos prosseguir, Pai, queremos vencer a nós mesmos, ó Pai. O maior inimigo, ó Pai, é nós mesmos, meu Deus, e nós precisamos de vencer isso, estarmos mais esforçados, nos esforçar, meu Deus, para que possamos alcançar o reino, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós agora, Pai, voltarmos para os nossos lares, meu Deus, para as nossas casas guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Coloque suas mãos sobre o outro agora, suas mãos um sobre o outro. Senhor te dê saúde. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: Senhor Jesus, te dê saúde. Senhor Jesus, tire toda doença do seu corpo. Senhor Jesus, tira toda impotência, todo mal, impotência no corpo, no espírito, na alma. Ele restaure a saúde sobre ti. Ore uns pelos outros, ore em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Abrace um ao outro e venha orar quarta-feira.